Nacional de Patos mostrou que veio com vontade de se recuperar na competição. Já no primeiro ataque da entrada da área, manda uma bomba que Márcio consegue desviar. O Atlético quase não conseguia chegar no lado do adversário, mas quando chegou, fez isso. Lindomar lança e deixa Rivaldo de cara com gol. Atlético 1-0. O Atlético volta para o segundo tempo, mandando no jogo. Marquinhos cruza e Anailson força mais uma bela defesa de Ricardo. Na única vez que ameaçou realmente o adversário na etapa complementar, Mercinho desperdiça e termina assim: Atlético de Goiás 1, Nacional de Patos 0. Esse adversário que nós jogamos, aparentemente pode se dizer que é um adversário que não está vencendo, mas ele é muito perigoso. Estádio Hernani Sátiro, Amigão, em Campina Grande, na Paraíba, Rivaldo marcou o único gol da partida que garantiu a vitória do Atlético sobre o Nacional. Toda vitória vem numa hora boa, mas essa aí do Atlético foi providencial, né, Zé? E o Nacional melhorando, né? O Nacional perdeu para o Atlético por 1-0, antes tinha perdido em Bragança para o Bragantino também 1-0 e perdeu para o ABC lá em Campina Grande 1-0. Então vai chegar aí um momento, a tendência é que o Nacional vai atrapalhar mais alguém. Até agora só tem um ponto, empatou com o Barras lá em Teresina. Volta a respirar o Atlético. Você vê imagens aí da vitória do Atlético por 1-0 contra o Nacional, Marcelo. Olha, numa vitória não interessa de que maneira ela foi conseguida. Conseguiu os 3 pontos, é que é o mais importante. O Atlético obteve mais 3 pontos fora de casa. Se não conseguiu vencer em casa, o Bahia e também o próprio craque de Catalão, venceu o Nacional fora. Então, tá de parabéns ao time do Atlético, que entrou na briga definitiva. 3 jogos ontem no JK em Itumbiara, Craque 4, ABC de Natal 0. Na Ponte Nova, Bahia e Bragantino empataram em 2-2. Em Campina Grande, na Paraíba, Nacional 0, Atlético 1. Na classificação, novo líder é o Craque, 12 pontos. Segundo, Bragantino também 12. Terceiro, Bahia 11. Quarto, Atlético. Em quinto, ABC 10 pontos. Sexto, Vila Nova 4 pontos. O sétimo é o Barras 3 pontos. O Nacional da Paraíba tem apenas 1 ponto. Complemento da rodada hoje às 8h30 da noite no Serra Dourada, Vila Nova e Barras do Piauí. O Vila 10 pontos, o Z4 está 6 pontos, está com jogo a menos. Então você tem que fazer o seguinte cálculo. Com o jogo a menos, se o Vila vencer hoje o time da Barras, que o Vila é o favorito para conseguir a vitória, joga em casa, ele vai para 7 pontos. E aí fica apenas 3. Fica 3 do ABC. Que é o ABC do Atlético. O Atlético é o quarto. Tá, mas vamos pelo pressuposto da graça do campeonato. Hoje o ABC seria o quinto. O Vila o sexto, fazendo 7, fazendo 3 pontos hoje. Continua com 7. O Vila continua na sexta posição. Fora do G4. Fora do G4 ainda, com 3 pontos de diferença. Não muda a posição não. Ainda continua com 3 pontos de diferença do colocar. Olha, o interessante isso aí, foram 2 resultados desastrosos para o Vila Nova. A derrota para o Bahia aqui no Serra Dourada e no clássico contra o Atlético. Isso aí é que detonou o Vila e tirou do G4. Botou 3 pontos para o Bahia. Mas o resultado ontem acabou sendo bom. O Bahia não venceu, o Bragantino, os 2 empataram. Bom. Ninguém somou 3 pontos. E esse resultado do Craque também, aquilo que eu disse ontem, que o Craque ontem ganhou 9 pontos. 3 para eles, 3 para o Vila e 3 para o Atlético. Eu fico preocupado com esse Bragantino. Não é um time bom, mas com 12 pontos. Tá invicto. Agora, meu amigo, pegou moral, vai ser difícil derrubar. Ainda empatando contra o Bahia, na Fonte Nova, que é considerado um adversário difícil, direto e difícil. Vamos então conferir como foi a vitória do Atlético ontem, 1-0 sobre o Nacional no interior da Paraíba. O jogo sem emoção no início refletiu o clima da arquibancada do estádio Hernani Sátiro, completamente vazia em Campina Grande. Lindomar cobra escanteio, Robson tenta, a zaga do Nacional alivia. Marquinhos tenta de longe, Márcio rebate. E na sequência da jogada, Dinho chuta para fora. Aos 36 minutos, Lindomar faz boa jogada pelo meio e passa para Rivaldo. Ele abre o placar, 1-0 Atlético. Passe de Lindomar, o gol é de Rivaldo. Um toque tirando do goleiro. Rivaldo colocando o Atlético na frente. Nacional 0, Atlético 1. Aos 45 minutos, lançamento na área do Atlético. O zagueiro corta para trás, Márcio segura. No segundo tempo, Lindomar cobrando falta. Chute rasteiro, tenta ampliar. Fica com o goleiro do Nacional.
Marquinhos deixa para Anailson, que solta uma bomba de perna esquerda. Ricardo defende. Fez de novo a boa defesa do goleiro do Nacional. Ricardinho cobra a falta para o Nacional. Elinho pega a sobra e não acerta o gol. Outra falta para o Nacional. Marquinhos manda direto. Estava atento o goleiro rubro-negro. Falta agora pela esquerda. Gil levanta com perigo, melhor para o goleiro Márcio. Final, Nacional 0, Atlético 1 em Campina Grande. O Atlético está reabilitado com essa vitória. Fora de casa era um resultado magro, hein? Magro. Então, dizem que o jogo foi ruim de doer. Pois é, isso não dá confiança para o torcedor do Atlético para dizer no próximo compromisso, vai ser contra quem mesmo, o próximo jogo do Atlético? O Atlético joga contra o Bragantino lá em Bragança. Pois é, não dá confiança. Depois de vencer 1-0 o time do Nacional lá em Campina Grande, o Nacional que não é lá essas coisas, é um time fraco tecnicamente e fisicamente também. Acho que esse exame antidoping derrubou tanto o Barras como também o time do Nacional. Agora, é interessante isso, né? Você venceu, tá lá no G4, mas contra o Bragantino vai ser o grande teste do Atlético para saber se o time vai carimbar mesmo uma posição na Série B do ano que vem. Fora de casa. Mas se vencer esse Bragantino aí, ó. Sim, é o que eu estou dizendo. Se vencer o Bragantino fora... Esse é o jogo. 3 pontos. 6 pontos. 6 pontos. Não, são 6 pontos, não. 6 pontos importantíssimo. Porque o Atlético vai para 13 pontos, poderá ficar ali no segundo até o primeiro lugar, dependendo dos outros resultados. Cria moral para sair para cima. Com 2 vitórias fora de casa. Aí carimba. Mamão com açúcar. E detonou o time de lá. Foi só 1-0, mas ganhou. E daí? Vamos ver. Jogando no estádio Bonitão, o Atlético enfrentou a equipe do Nacional, que tentou primeiro, mas o goleiro Márcio estava lá para fazer a defesa. O Atlético consegue o gol da vitória. Boa jogada de Robson para Rivaldo na saída do goleiro, lá dentro. 1-0 para o Atlético, golaço. E acabou assim, vitória rubro-negra, 1-0. 1-0, bonito gol, hein, rapaz? Bonito gol. Bonito gol. Importante vitória, né? O Atlético voltou pro G4 com essa vitória. Lá foi só de 1-0, tinha muita gente esperando goleada, mas bobagem. 1-0 com 10-0, 3 pontos. 3 pontos e o Rivaldo vem sempre fazendo a diferença. O Atlético foi a 10 pontos, está dentro aí do G4. E um detalhe, o Rivaldo estava para ser julgado ontem, né? A gente, conforme nós colocamos aqui, foi adiado, ninguém sabe quando. E está apto a jogar já no final de semana. É porque pediram uma nova perícia na fita, que é a prova da denúncia, da agressão. Então, como tem edições, cortes, pediram uma nova perícia. Em função dessa perícia, o adiamento foi, o julgamento foi adiado. Virou moda agora, né? Esse negócio virou moda de pedir perícia para ganhar tempo. Isso é artimanha, né? Artimanha de defesa. Claro. Sempre foi, sempre tá não. Só se o advogado for bobo, já acude Itapera. Se foi pré-meditado, foi uma jogada de marketing legal, hein? O advogado exige para isso, para criar atalhos e dificultar situações, ué. Deve ser a vida do advogado. Mas eu falei ontem que o jogo não é fácil, embora esse time aí leve a pancada todo mundo, mas é um jogo difícil porque é um time que está aí já caindo para as tabelas afora e o Atlético iria realmente ter uma dificuldade. Ainda bem que ganhou. Isso é que é importante. Esse é que vale, né? A vitória e o time botando pro G4. Você ganhando fora de casa, seja lá do Laranjinha Esporte Clube, do Joãozinho dentro da água, ou de qualquer uma coisa. Ganhou, é o que importa. Na moral, e agora o próximo jogo também fora de casa, contra o Bragantino. E o Atlético tem que buscar mais vitórias aí para ir seguindo a sua vida. Em Campina Grande, o Atlético venceu o Nacional e voltou à faixa do acesso para a Série B em 2008. Confira o gol rubro-negro na terra do forró. Tron Informática, sistemas para gestão contábil, oferece melhores momentos. Jogo na Paraíba, na arquibancada poucos torcedores e em campo pouca emoção também. Sendo que a melhor chance do Nacional veio nesse chute de Marquinhos, mas o goleiro Márcio do Atlético defendeu. E aos 36 minutos do primeiro tempo, depois do lançamento de Lindomar, Rivaldo sozinho na cara do gol, marca para o time rubro-negro. O placar final, Nacional 0, Atlético 1.
E aí, André, o Atlético, né, voltou a vencer e agora fica ali entre a faixa dos que vão subir para a Série B. Por que você tá rindo? Quem tá em casa teve a impressão que a Graça tropeçou, a impressão é correta. Ela mas eu não caí, não. Caiu aqui no mas estúdio. eu não caio, não. Tem time que vai cair, mas antes de mim, tá? Excelente vitória do Atlético. O placar foi magro, mas o que interessa são os 3 pontos e o Atlético está entre os 4 primeiros e tem que se manter dessa maneira. Tem agora 2 compromissos contra o Bragantino. Domingo joga lá em Bragança Paulista e na semana que vem no Serra Dourada. É bater os 2 jogos e correr pro abraço.